nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Tenha consciência da presença de Deus. Nós vamos tomar por base o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18, que nós não vamos ler e vamos apenas comentar. Ali no texto conta sobre o profeta Elias, que viveu nos dias do rei Acabe, homem fraco e dominado por sua má esposa Jezabel. Ele construiu, Acabe, para a sua esposa, um templo a Baal, um deus fenício das tormentas e das colheitas. Acabe também ofereceu sacrifícios a essa entidade. Isso demonstrava que Acabe não reconhecia o Senhor Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, mas pensava que ele estava entre os deuses pagãos. Ali era mais um Deus. E Acabe permitia que sua esposa propagasse em Israel a religião de Baal. Jezabel, ela queria remover o culto ao Senhor e instituir o culto a Baal como religião oficial de Israel. Jezabel convenceu Acabe a introduzir o culto a Azera também, né? Jezabel teve permissão de Acabe para perseguir os profetas do Senhor que se lhe opusessem. Crianças eram oferecidas em sacrifício aos deuses cananeus. Você pode imaginar isso? Diante dessa crise religiosa, Deus levantou um profeta poderoso, Elias. A missão de Elias foi enfrentar a corrente do baalismo fenício, que ameaçava varrer completamente o culto ao Senhor. O nome de Elias significa Jeová é Deus. Com autoridade, Elias anunciou a Acabe que Deus castigaria Israel por causa do seu adultério espiritual. Naquele tempo, a era da graça ainda não havia sido instituída. Deus disciplinaria o seu povo, né, apóstata com uma seca. E isso deixaria claro para todo o povo de Israel que Baal, o senhor das tormentas e da colheita, não poderia fazer nada por eles. Acabe recebeu com indiferença a mensagem profética até que chegou a estação das chuvas e não choveu. Deus enviou o profeta Elias para um lugar solitário para salvar a sua vida das ameaças de Jezabel. Ali, junto ao ribeiro de Querite, Elias aprendeu a importância de obedecer à palavra de Deus e confiar incondicionalmente nele. Ali Deus alimentou Elias, enviando-lhe corvos com carne e pão 2 vezes por dia. Porém, a fonte secou. Mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, a fonte pode secar. Deus queria ensinar a Elias sobre o sofrimento humano
e a compaixão, né? Despertar em Elias a compaixão por aqueles que estavam sofrendo. A fonte secou e Deus o enviou a Serepta, cidade fenícia, onde era prestado culto a Baal. Deus é responsável por guardar os seus enviados. Naquele tempo era orientação divina cuidar das viúvas, e muitas delas morriam de fome. Deus enviou Elias à casa de uma viúva que foi colocada numa situação, numa prova muito difícil. Ela teria que pegar aí o seu último punhado de farinha e o pouco de azeite que ela tinha para preparar um pão para o profeta e depois esperar a morte por causa da fome. Como resultado da sua obediência, ela teve provisão contínua de alimentos. Ela viveu e não morreu de fome. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e estarmos dispostos a entregar tudo o que Ele nos pedir. Em seguida, Deus permitiu que o filho da viúva morresse, para que ela aprendesse, mediante a sua ressurreição, que o Senhor é bom. Então o menino foi ressuscitado, voltou à vida, né? Através do profeta. A seca durou 3 anos e meio e levou o reino do norte à beira da ruína absoluta. Elias diz ao rei Acabe que a seca era um julgamento de Deus por causa da idolatria, mas ele não se arrependeu e intensificou a perseguição a Elias. Elias pede a Acabe que convoque todos os profetas de Baal e todo o povo de Israel para irem ao Monte Carmelo. Ali, Elias disse ao povo que eles não poderiam servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Elias tinha que fazer, né, com que o povo refletisse e com que o povo fizesse a sua escolha, tomasse a sua decisão. Baal havia fracassado em relação à seca, né? O Deus das tempestades, da chuva, não enviou chuva e não também abençoou nenhuma colheita. Será que ele poderia enviar fogo do céu para queimar os sacrifícios? Desde a manhã até a tarde, os profetas de Baal gritaram euforicamente, dançaram em torno do altar onde eles colocaram o sacrifício, golpearam a si mesmos com facas, enquanto Elias edificou um altar com 12 pedras, né, que aqui representavam as 12 tribos de Israel, e aqui também fazendo um protesto contra a divisão entre as tribos, né, as tribos do norte e as tribos do sul. O Senhor ouviu sua oração e enviou fogo que consumiu o sacrifício e também evaporou com toda a água que havia no entorno desse altar. Porque não só Elias colocou ali o animal para o sacrifício, mas ele molhou, jogou água, embebeu, molhou bem o chão, as pedras, para mostrar que realmente esse fogo desceria do céu pelo Senhor.
todo o povo então reconheceu que o Senhor era o único e verdadeiro Deus. Em seguida, os 450 falsos profetas de Baal e 400 profetas de Azera foram executados por ordem de Elias. Mesmo que pareça cruel, a lei exigia a morte dos falsos profetas em Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10. O intercessor Elias sobe ao topo do Monte Carmelo, ajoelha-se e coloca a cabeça entre os joelhos, posição de dar à luz, e gera pela intercessão a chuva tão esperada, a chuva longamente desejada. Todavia, a grande reforma em Israel não veio. Isso nos ensina que os mais poderosos milagres não levam as pessoas que não querem crer à salvação ou a sua conversão a Deus. Diante da ameaça furiosa, da furiosa Jezabel, Elias fugiu para o deserto. Ali, completamente desanimado, sentou-se debaixo de um arbusto. Elias não era diferente de nós. Depois de estar no topo de um brilhante triunfo, ele caiu no vale do desespero. Elias queria morrer, mas Deus não foi severo com ele, no tratamento com ele, porque Deus sabia que ele precisava de um descanso, de uma renovação. Ele fez com que Elias dormisse e, em seguida, providenciou comida para ele e o manteve por 40 dias. Elias, então, foi para o Monte Sinai, o mesmo lugar onde o Senhor se manifestou a Moisés. Ele queria estar a sós com Deus e saber por que o fogo e a chuva não haviam produzido os resultados esperados em Israel. Ele queria ali renovar a sua fé com Deus. Nem sempre podemos evitar as provas e as desilusões, mas sempre podemos apresentá-las diante do Senhor, permanecer firmes até que Ele nos mostre, nos ensine a resposta.